de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, estica a corda e o Judiciário freia a Assembleia. Vamos entender melhor com Mário Flávio. Olá, bom dia. Olha, a mais recente crise entre o governo de Pernambuco e a Assembleia Legislativa ganhou um elemento novo e decisivo. O Judiciário entrou em campo e desta vez deu razão ao Palácio do Campo das Princesas. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, suspendendo a promulgação da Lei Orçamentária Anual de 2026, não apenas reorganiza o rito legal, como expõe um erro político e institucional da presidência da Assembleia, comandada pelo deputado Álvaro Porto, do PSDB, ex-aliado político de Raquel Lira. É preciso dizer com todas as letras, ao arquivar de forma monocrática, ou seja, uma decisão pessoal, o veto da governadora às emendas, determinar a promulgação imediata da LOA, Álvaro Porto ultrapassou os limites do cargo. Não se trata de divergência política, mas de desvio de procedimento. O desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho foi direto ao lembrar o óbvio: veto se discute em plenário. Não existe na Constituição ou no regimento poder individual do presidente para enterrar a manifestação do Executivo. Ao tentar impor esse atalho, a presidência da Alep, por meio de Álvaro Porto, não apenas fragilizou a casa, como entregou à governadora um trunfo raro: a legitimidade jurídica. Raquel Lira, frequentemente criticada pela oposição e pelo próprio Álvaro Porto pela condução política do governo, saiu fortalecida neste episódio. O Tribunal de Justiça reconheceu o risco de insegurança jurídica e sustou atos que poderiam produzir efeitos já a partir de 1º de janeiro. Em outras palavras, a Justiça freou o voluntarismo e devolveu o processo à legalidade. Álvaro Porto apostou alto e perdeu, pelo menos por enquanto. A decisão judicial não encerra o conflito, mas muda o eixo do debate. Até aqui, a narrativa dominante era de um executivo que atropela, tensiona e ignora o parlamento. Agora, há um contraponto evidente: uma presidência da Assembleia que resolveu tensionar além do razoável, testando os limites institucionais, e foi contida. O movimento seguinte da governadora, ao pedir convocação extraordinária para votar projetos estratégicos, acontece sob esse novo contexto. O governo tenta reorganizar o orçamento, renegociar dívidas e ajustar o fluxo financeiro do Estado. Pode-se discutir o mérito, os prazos apertados e até mesmo o volume dos valores envolvidos. Tudo isso é legítimo, mas o episódio da LOA, ou melhor, duas LOAs, enfraquece a posição de quem tenta pintar Raquel Lira como a única responsável pela escalada dessa crise. Essa convocação extraordinária está marcada para a próxima sexta-feira, dia 2 de janeiro, o que obrigará os deputados a interromper o recesso parlamentar e retornarem de forma excepcional à casa para analisar matérias sensíveis e de alto impacto financeiro. Um detalhe que ajuda a explicar o clima de tensão, mas não justifica os atalhos institucionais adotados anteriormente pelo presidente. A reação da oposição, liderada pelo deputado Diogo Moraes, segue o roteiro esperado: denúncia de desrespeito, reclamação sobre a forma de convocação e críticas à urgência imposta. Há fundamento em parte das queixas, sobretudo no curto prazo, para análise de matérias bilionárias, mas é impossível ignorar que a própria Assembleia contribuiu para o clima de instabilidade ao permitir que Álvaro Porto avançasse sobre um terreno que não lhe cabe, e vale lembrar também a demora que a Assembleia passou para analisar projetos enviados pela governadora, mesmo depois aprovando quase todos. O que se vê é um presidente da Assembleia que, em vez de atuar como mediador institucional, opta por jogar gasolina na fogueira. Álvaro Porto governa a casa como líder da oposição, muitas vezes, não como chefe de um poder que deveria ser justamente o mediador. Quando a Assembleia se deixa confundir com projeto político e pessoal, ela se expõe, inclusive judicialmente, e sai derrotada, como aconteceu. A liminar do Tribunal de Justiça não é a vitória definitiva do governo, mas é um sinal claro de que há limites. A governadora pode até errar na política, mas neste caso específico estava certa no direito. E isso muda o jogo. Se a crise continuar sendo tratada como disputa de braço, Pernambuco seguirá refém de embates
estéreis. A Assembleia precisa recuperar o papel institucional que sua presidência colocou em risco, porque quando o Judiciário precisa intervir para ensinar o básico do processo legislativo, alguém falhou, e nesse caso não foi o tribunal. Um abraço para vocês, Renata e Vitor. Daqui a pouco a gente volta aqui no Momento Cidade Entrevista para bater um papo sobre o ano que vem e as tendências que a Rádio Cidade deve ocupar no mercado radiofônico do estado de Pernambuco. Um abraço para vocês e até já. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.